Então eu vou dar a palavra ao Bernardo Sorge, que hoje se declarou uruguaio, aqui para nossa surpresa, diante do presidente do seu país, ele tremeu muito e disse que era uruguaio. Até hoje nos enganava aqui. A verdade que eu queria dizer que para mim é a honra estar participando de um evento com a presença dos dois presidentes de minhas duas pátrias, que é a verdade sincera é essa, né? A gente pode ter novos amores, mas os velhos continuam presentes sempre. A apresentação que eu farei, acertamos com o Sérgio, tendo uma mesa tão qualificada e sendo que o livro está disponível em internet, de forma gratuita, no site de Plataforma Democrática, então todos vocês que queiram entrar, pois um livro de 330 páginas não daria para sintetizar de todas formas. Vamos tentar simplesmente mencionar alguns pontos que nós achamos relevantes, né? E depois certamente os próprios comentaristas farão referência ao livro. Então nós faremos uma síntese muito rápida. Primeira coisa, hoje por primeira vez eu diria que o tema política externa pode ser um tema que saiu de espaços muito fechados. Só para dar um exemplo, no Brasil 10 anos atrás tinha 9 cursos de relações exteriores, hoje tem 150. No Uruguai não existia, hoje já tem vários, na Argentina sim. Ou seja, explodiu. Explodiu porque, se entrar houve uma mudança de percepção de que a política externa existe, né? A nível não só de um grupo especializado, mas também a nível de percepção ideológica do mundo, né? Com o fim da Guerra Fria, passa a ficar claro que cada país tem que desenvolver uma política externa que não fica mais encoberta, que sempre houve, obviamente, política externa, mas antes fica encoberta muito pelo tema da Guerra Fria. Em segundo lugar, tem o tema da diversificação econômica, em particular o tema da ascensão da China, que permitiu que os países da América Latina hoje tenham um comércio exterior muito mais diversificado, né? E o próprio tema do comércio exterior passou a estar na pauta de todos os países da região. O segundo elemento dessa mudança de percepção, que vale a pena mencionar en passant, é que a América Latina hoje existe como uma região com fluxos reais, né? De comércio, de investimentos, de turismo, de crime. E essa realidade da América Latina obriga a pensar a região além do que foi quase durante um século para os intelectuais uma religião secular, né? Nós acreditávamos na América Latina. Ninguém tentava entender as diferenças brutais que existiam entre os países. Havia uma generalização, um sonho latino-americano. Quando o sonho vira realidade, não necessariamente vira um pesadelo, mas certamente não é mais um sonho. Exige um realismo, passa a exigir pensar o tema dos interesses soberanos de cada país, que não são os mesmos, e exige pensar, portanto, o que significa a integração latino-americana efetiva e já não mais como um sonho. Isto nos leva à segunda questão, de forma muito sintética, que é entender em que Latinoamérica hoje vivemos. E essa Latinoamérica que hoje vivemos, que cada realidade nacional é diferente da outra, para fazer pelo menos uma tipologia básica, eu diria que é uma Latinoamérica que ao mesmo tempo é integrada pelos fatores que eu mencionei, mas também fragmentada. Existe um autor argentino, desculpe, presidente Tabaré, que mencione esse tema, que utiliza o conceito de fragmentação, ou seja, fragmentação e integração, né? Ou seja, a América Latina hoje é simultaneamente cada vez mais integrada, e integrada me refiro a processos que independem, em maior parte dos casos, do Estado, né, dos projetos de integração, né? Há intercâmbios, há fluxos, a extravação dos capitais nacionais para a região, em todos os casos que a gente for analisar. Agora, ao mesmo tempo, está fragmentada. De uma forma bastante clara, hoje se formaram pelo menos 2 eixos, né? O futuro deles, depois dos eventos da Venezuela, a última eleição, sempre são, a gente não sabe o que acontecerá, mas existem pelo menos 2 eixos. Um eixo que podemos chamar o eixo liberal do Pacífico, né? Associado ao Arco do Pacífico, que é formado pelo Chile, pelo Peru, pela Colômbia e pelo México. E, aliás, o Uruguai, inclusive, pediu e está participando como observador do Arco do Pacífico. Tem um segundo eixo, que, para chamar de alguma forma, eixo bolivariano e semi. A palavra semi, obviamente, me refiro à Argentina. Não é um país bolivariano, mas está muito próximo
das problemáticas que se colocam nos países bolivarianos, muito mais estatizante, um discurso antiglobalizante, né? E fechado, em boa parte, a proposta de integração mais liberal do Arco-Pacífico. E tem um terceiro grupo, a palavra não encontrei, ia chamar de híbridos, mas não acho que também não se trata de híbrido, que é um grupo diferente, que tem dois países que são parte desse grupo. Um é o Brasil, né, que claramente não é liberal, embora tenha elementos desse modelo liberal, de estabilidade jurídica, etc., mas é protecionista, o Sérgio vai retomar esse tema, né, e também, obviamente, não é bolivariano. E o segundo país também que estaria nesse grupo indefinido é o Uruguai, por razões totalmente diferentes. É um país que ideologicamente tem uma certa afinidade letiva com certos elementos do eixo bolivariano, mas que na prática política, econômica, jurídica, está muito mais próximo, inclusive, ao Arco do Pacífico. Ou seja, a região se integrou, está cada vez mais integrada, mas também está fragmentada. O que, como o Sérgio colocará, coloca uma série de desafios para uma liderança brasileira. Essa nova situação criou uma crise profunda a nível institucional, né? O Mercosul está paralisado, né? A Unasur existe, mas não é um projeto de integração, é um fórum político presidencial. Cada um poderá encontrar a definição que achar mais adequada, mas claramente não funciona como um mecanismo de integração regional. A cláusula democrática implodiu, né? Ou seja, existe uma cláusula democrática que de fato foi implodida e até hoje ninguém está encontrando substituto, inclusive porque todo mundo faz de conta que não implodiu, mas claramente implodiu, né? Não vou entrar em exemplos, nos artigos do livro vocês encontrarão detalhes específicos, mas todos vocês conhecem essa história por Honduras, Paraguai, Cuba, presidente atual da Comunidade de Países da América Latina e do Caribe, né, que tem uma cláusula democrática. Então, ou a gente redefiniu a democracia de uma forma muito original, ou também a gente diz que tem uma cláusula democrática, mas os velhos amores não entram dentro dessa cláusula democrática, a gente os exclui, né? Mas temos um problema. Então, em síntese, temos uma América Latina cada vez mais integrada, de fato, ao mesmo tempo politicamente fragmentada, que se reflete em instituições regionais que não conseguem mais integrar regionalmente e que cria um desafio para a liderança brasileira que vai ser tratada pelo Sérgio. Obrigado, Bernardo. Eu vou procurar ser o mais sintético possível. Bernardo, eu te peço para ir fazendo a movimentação aí conforme eu for falando. Mas, digamos, o meu tema aqui é discutir, dentro desse cenário que foi traçado pelo Bernardo, quais são os desafios que se colocam para o Brasil e como o Brasil tem se movimentado nesse terreno, ao mesmo tempo integrado e fragmentado da América Latina, mais especificamente ainda da América do Sul. Quer dizer, o Brasil tem tamanho de população, tamanho de PIB para aspirar a uma posição de liderança na região. Ele é chamado, muitas vezes, a exercer essa posição, e esta posição ficou reforçada no momento em que o Brasil se projetou como um ator global importante. Eu me lembro que no início deste processo, digamos assim, de emergência do Brasil, o presidente Lula disse uma frase sobre a qual possivelmente ele foi no início do mandato, ele deve ter refletido depois disso, que o Brasil não pode ter vergonha de exercer a liderança na sua região. A questão da liderança, fundamentalmente, é uma questão de vontade do Brasil de exercê-la e que até então o Brasil tinha sido envergonhado de exercer essa liderança. Evidentemente, meu ponto aqui é que, digamos, o quadro é infinitamente mais complexo do que essa frase sugere. Há limites internos e há limites externos para o exercício da liderança do Brasil e que eles precisam ser entendidos para que o Brasil possa se movimentar de maneira construtiva aqui na região. Muito telegraficamente, quais são os limites externos à liderança do Brasil? O primeiro limite externo é o limite mencionado pelo Bernardo, quer dizer, a região é fragmentada.
há uma grande heterogeneidade na região. Há alguns países que, além de heterogêneos, são países que têm estruturas institucionais muito frágeis, uma grande volatilidade e idiosincrasia política. Portanto, estabelecer relações de longo prazo com esses países é, desde logo, uma condição complicada. Além disso, você tem um pedaço importante, crescentemente importante da região, cuja, digamos assim, a ubicação no mundo, para fazer o espanholismo aqui, é menos voltada para dentro da região e muito mais voltada para fora da região, para o mundo asiático, que é um mundo que cresce. Estou me referindo ao chamado Arco do Pacífico. O Brasil enfrenta, além disso, dentro da região, uma limitação, que é uma limitação que tem raízes históricas, que é a ideia, digamos, no passado do subimperialismo brasileiro. Hoje o sub caiu. Quer dizer, é a ideia de que o Brasil pode ser uma potência, se comportar como uma potência que se imponha sobre os vizinhos. Isso é um tema sensível na agenda doméstica, sobretudo dos países pequenos como Bolívia, Paraguai. Eu não preciso me estender nesse tema. Este temor e esta problemática, ela se viu reforçada pelo fato de que a economia brasileira extravasou para a região. É um fenômeno conhecido dos últimos anos de que empresas brasileiras passaram a fazer investimentos em número crescente na Argentina, na Venezuela, no Peru, na Bolívia, e muitas vezes investimentos em áreas ambiental e socialmente sensíveis. E muitas vezes, digamos, não houve a coordenação necessária, público e privada, para que esses investimentos fossem feitos, maximizando, digamos, os interesses privados, mas também os interesses públicos. Mais um elemento que reforça essa preocupação com a presença brasileira, o fato que, em geral, esses investimentos são feitos ou por empresas estatais brasileiras, ou pelos campeões nacionais brasileiros, grandes corporações brasileiras, financiadas com dinheiro público do BNDES. Então, isto faz com que esta movimentação, digamos, supostamente do capitalismo brasileiro na região, ela tenha um componente público e um componente estatal que faz com que a repercussão sobre as relações interestatais e a política externa na região seja uma temática fundamental. Último item das limitações externas. Os países da região não estão condenados à dependência do Brasil. Isto tem a ver com as mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Hoje é possível optar por várias fontes de comércio e de financiamento, e não apenas os Estados Unidos, né? A China hoje é um fornecedor de crédito fundamental. 25% da dívida externa da Venezuela tem como credor a China. Então, o BNDES é importante, o Tesouro Brasileiro é importante, mas há fontes de recurso que estão fora da órbita brasileira. E China e Estados Unidos, nesse caso, não são alternativas excludentes. Os países do Pacífico, Chile, Peru, caminha nessa direção. A Colômbia tem acordos de livre comércio com ambas as grandes potências, digamos, desse novo mundo que está aparecendo. Além disso, o Brasil tem limitações internas ao exercício dessa liderança. Quais são essas limitações? Desde logo, o soberanismo brasileiro, a atitude do Brasil de proteção do seu mercado, né? A ideia de que integrar-se é basicamente penetrar os mercados da vizinhança, sem deixar que os seus mercados, os mercados brasileiros, sejam uma fonte de atração de capitais e de comércio dos países da vizinhança, e é evidente que este é o grande atrativo do Brasil. Quer dizer, qual é o principal fator de força gravitacional do Brasil, além do seu soft power? É o seu enorme mercado interno. E o Brasil é, para dizer o mínimo, hesitante na abertura desse mercado doméstico para os seus vizinhos. E esta é uma tendência que tem se fortalecido nos últimos tempos. Eu não resisto a mencionar a questão de políticas industriais. Quer dizer, todas as políticas industriais que se fizeram neste país, e acho que aí vale para todos os governos, e mais especialmente para esses governos, sempre trabalharam com a ideia do conteúdo, com o conteúdo local nacional, sem nenhuma abertura para o conteúdo regional. Você tem uma imensa fronteira de investimento na área de gás e óleo que poderia abrir-se uma fresta para investimentos da Argentina, etc., e aí promover complementaridade e integração,
e fabricar no Mercosul não conta para nada do ponto de vista da contabilidade do conteúdo local. Então você tem esta questão, digamos, de protecionismo, você tem uma ideia, o Brasil é autocentrado, o Brasil não quer ceder soberania. É claro que isso é reforçado toda vez que os países do entorno trabalham com regras instáveis, né, e minam a confiança na relação. Mas o Brasil reforça esse processo também, ao invés de reverter. O Brasil procurou atuar basicamente, pontualmente, enfrentando crises reativamente em relações bilaterais. O Brasil em nenhum momento jogou, no período mais recente, no sentido de armar um jogo institucional de soma positiva e de largo prazo, que pudesse ser uma força de atração da região em torno do Brasil como criador de regras e como, digamos, modelo de organização da economia e da política. Eu não estou dizendo que o Brasil não tenha perdido o seu soft power. Eu acho que é notável aqui e acolá que no contraste do chamado modelo Brasil, modelo Venezuela, modelo Lula, modelo Chaves, o Brasil é ganhador neste processo. O meu ponto é que o Brasil não tira as conclusões até o fim da linha desta capacidade que o Brasil tem de gerar regras mais estáveis na região, de gerar um modelo universalizável na região, no qual o Brasil é ganhador, se o fizer, né? O Brasil tem uma espécie de, e aí eu vou encerrando, tem uma espécie de conflito interno básico, né, de definição do que somos, né? Evidentemente que nós não somos um exemplo pronto e acabado do capitalismo liberal e da democracia representativa anglo-saxã, né? Mas nós pertencemos ao mundo ocidental e ao mundo do capitalismo de mercado e da democracia representativa. Isso tem consequências do ponto de vista da política externa, né, da congruência da política externa. Não é possível você professar alguma coisa internamente, fazer coisa inteiramente diversa na relação com os seus vizinhos. Eu vou encerrando por aqui sem deixar de mencionar que nós temos aqui a ambição de sugerir algumas coordenadas, digamos, do que o Bernardo, acho que com muita habilidade e muita sabedoria, chamou de aprendendo a navegar nesse mundo novo. São algumas poucas coordenadas, algumas delas eu já mencionei, e eu vou passar aqui como gato em brasa para não roubar tempo das estrelas verdadeiras dessa exposição. A primeira dela é essa ideia de que o Brasil deve promover segurança jurídica ativamente na região. Isto passa por fazer da política externa uma política de Estado. Quer dizer, a diplomacia presidencial, quando ela é exercida despreocupada das relações de longo prazo, das constituição de relações de confiança, lastreada em regras, ela é um perigo. E eu acho que nós tivemos exemplos importantes desse tipo de problema no período mais recente. Acho que o Brasil precisa ter consciência de que a sua penetração das suas empresas nos tecidos econômicos e nas sociedades dos países vizinhos é uma operação que pode fazer lógica do ponto de vista da inversão privada, mas ela é uma operação delicada do ponto de vista das relações interestatais do Brasil com os seus vizinhos. E isto requer um tipo de relação entre o Estado brasileiro, o setor privado brasileiro, os mecanismos de financiamento das inversões privadas no Brasil, que eu diria que deve ser um mecanismo mais transparente, mais responsável e mais republicano. Ganha o Brasil e ganha a região se caminharmos nessa direção. A última e final observação que eu faria é o fato de que a coordenação da política externa no Brasil se tornou extraordinariamente mais complexa, porque se intensificaram os fluxos e se diversificaram as temáticas. Então hoje nós temos relações de comércio, nós temos relações de investimento, nós temos o ilícito transfronteiriço, problema da droga. Isto afeta um conjunto amplo de agências do Estado brasileiro, tanto no nível federal como no nível subnacional. Este jogo precisa ser coordenado, e ele não pode ser coordenado exclusivamente
pela Presidência da República e pela assessoria internacional da Presidência da República, escanteando o Ministério das Relações Exteriores, porque isto cria um problema de consistência e de percepção na política externa brasileira. Este é um desafio. Política de Estado é política coordenada por instituições com mandato para exercer essas funções. Eu acho que essas coordenadas aqui não resolvem os problemas, mas dão alguns indicativos de por onde nós devamos caminhar nos próximos anos. Eu encerro por aqui, peço desculpa se me estendi, chamo à mesa aqui os verdadeiros personagens dessa história, que são o embaixador Celso Laffer, Rubem Aguilar, jornalista e intelectual mexicano, e ex-presidente, quem sabe futuro presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez. Muito bem.